Maravilha, pessoal. Vamos começar então oficialmente a nossa quinta e última webconferência de 2019, tá? É sempre muito bom conversar com vocês, ainda que seja à distância, e na verdade é um ganho muito grande para todos nós, porque tá todo mundo muito longe, né? E aí com esse tempo muito estranho, chovendo forte, ainda bem que tá todo mundo seguro aí na sua cidade, não teve que se viajar 300, 400, 500 quilômetros até aqui para participar de uma reunião presencial, né? A gente está conseguindo fazer essa webconferência graças ao Poupatempo, né? Que está emprestando para a gente essa ferramenta de webconferência. Então, agradeço muito o pessoal do Poupatempo por essa ajuda, agradeço o pessoal da MS Tech, né, de estar dando todo esse suporte para a gente poder fazer essa reunião virtual com vocês. Mas essa capacitação virtual tem sido uma experiência muito boa e espero que vocês gostem também. O motivo da nossa capacitação dessa webconferência de hoje é para a gente então falar um pouquinho sobre o Acesso São Paulo, né? Para quem chegou agora, para quem não conhece ainda, e falar um pouco dos aspectos técnicos também, dos equipamentos, como é que eles funcionam e como é que a gente faz para abrir chamadas para fazer a manutenção desses equipamentos, que eu creio que é uma dúvida que todos vocês devem ter bastante, tá? Eu espero que vocês tenham visto ali o e-mail anterior que eu mandei na lista com os manuais, né, o manual de procedimentos e o manual do cadastro online. Espero que vocês tenham feito a leitura desses dois materiais, justamente para a gente, para vocês poderem fazer as perguntas por aqui, pelo chat, que na verdade o grande intuito dessa webconferência é a gente responder o máximo possível de perguntas de vocês, tá? A gente vai ter 2 blocos só para responder as perguntas que vocês mandarem aqui pelo bate-papo, tá bom? Então vocês podem mandar todas as perguntas que vocês tiverem, que a gente vai responder ao máximo possível. Caso não dê tempo de responder a todas as perguntas, depois a gente faz um documento por escrito e manda para vocês, tá? Então é muito importante que vocês perguntem tudo que vocês quiserem perguntar aí no bate-papo, porque isso aqui vai ser o mais interessante aqui da nossa capacitação, tá bom? Bom, começando agora para valer, né, a nossa capacitação, a gente começa então falando do programa Acessa São Paulo efetivamente, tá? Ele é um programa do governo do estado de São Paulo, da Secretaria de Governo, e é um programa que existe desde 2000, desde o ano de 2000, o decreto foi instituído em 2000, e o primeiro posto abriu no final de 2000, e a partir de 2001 a gente começou a abrir os postos com mais regularidade. Hoje, só para vocês terem uma ideia, né, quase 20 anos depois, porque 2019 já está praticamente acabando, né, a gente já chegou em 421 postos do Acesso a São Paulo, tá bom? Esse é o meu nome, né, caso alguém não me conheça, muito prazer, tá? Todo mundo me chama de Akira. A gente tem 421 postos no momento, em mais ou menos 300 municípios do estado de São Paulo. A gente está muito espalhado pelo estado, em praticamente metade dos municípios do estado de São Paulo tem um posto do acesso. Como eu ia falando, são 421 postos em 300 municípios. O acesso nesses quase 20 anos já tem 3 milhões e meio de pessoas cadastradas, tá?
já realizou 97 milhões de atendimentos, então provavelmente agora no ano que vem, no ano de 2020, a gente vai chegar à marca de 100 milhões de atendimentos. O atendimento que a gente considera é toda vez que vocês liberam uma máquina para um usuário, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho do programa e do tamanho de tudo isso que vocês fazem parte, tá? Além de vocês, a gente tem mais de 600 monitores espalhados pelo estado todo. Programa, desde que o programa existe, né, desde que o primeiro posto do Acesso São Paulo abriu em 2000, a ideia sempre foi essa, de promover o acesso livre e democrático à internet, possibilitar o acesso à informação e ao conhecimento de forma a trazer desenvolvimento humano e social, onde os postos estão instalados. Assim, basicamente, como vocês muito bem sabem, né, a ideia do acesso, então, sempre foi implantar uma sala com computadores e acesso gratuito à população, e a população utiliza o computador e a internet de acordo com a demanda dela. Tá? A gente nunca teve, o acesso nunca teve a intenção de abrir escolas de informática, onde as pessoas fariam um curso de informática de X horas, e depois ia sair de lá com um diploma, com um certificado de curso de informática. A ideia, na verdade, era isso, era promover esse acesso livre à internet, porque a gente sempre entendeu que para as pessoas se apropriarem da internet, dessa tecnologia, elas precisam de tempo de uso, elas precisam de um local onde elas vão poder utilizar isso todos os dias, se elas quiserem, e de acordo com a demanda dela. Então, se a necessidade dela é fazer uma pesquisa escolar, aí faz sentido ela saber o que é um site de busca, como é que ela determina quais são as palavras-chave para fazer uma busca, uma pesquisa, como é que ela identifica quais são os sites com informação confiável ou não. Se a demanda dela é procurar trabalho, aí faz sentido ela saber o que é um editor de texto para fazer um currículo, como é que ela formata um documento para fazer um currículo, como é que ela procura agências de emprego ou vagas de trabalho pela internet de acordo com a área dela. Então, o Acesso sempre teve essa ideia de oferecer um local onde as pessoas poderiam ter esse acesso livre, e aí, a partir disso, elas começarem a se apropriar da internet, que na verdade é como a grande maioria das pessoas faz mesmo, né? Todo mundo, quando tem a oportunidade de ter acesso a isso, ela pode até no primeiro momento começar com um intuito mais de entretenimento, para se divertir, mas com o tempo, com as horas acumuladas de uso, a partir daí ela começa a usar a internet para outras coisas também, né? Seja para trabalho, seja para estudo, ou para qualquer outra forma de desenvolvimento pessoal. Tá? Mas para isso, né, a gente precisa de um ambiente, de um posto do acesso que seja um local e estimule esse tipo de apropriação. Tá? E aí nesse ponto é que a gente entra no papel dos monitores, que é fundamental nesse sentido, porque além de estar lá para apresentar as regras de funcionamento, ele está lá também para oferecer o suporte aos usuários em caso de dúvidas. Então, lembra da história, se ele está ali para fazer uma pesquisa escolar, ele pode precisar da ajuda do monitor para identificar qual é um site com informação confiável ou não. Se ele precisa arrumar trabalho, ele pode precisar do monitor para dar os primeiros passos para ele, para como é que se cria um documento, como é que se formata um documento, né? E aí vocês, monitores, estão lá justamente para isso, para facilitar e estimular esse tipo de apropriação da internet. Tá? Vocês estão lá para criar esse ambiente de busca do conhecimento. Tá? O local, a sala, é muito reflexo
de vocês, de como vocês encaram a internet, de como vocês encaram o trabalho de vocês, tá? Se a gente tiver um monitor extremamente curioso, que está sempre buscando novas formas de usar a internet e que divulgue isso para os usuários, a gente automaticamente vai ter um ambiente mais interessante e que esses usuários vão sentir vontade de frequentar. Até porque a ideia desse monitor, a ideia desse ambiente de compartilhar conhecimento e informação faz muito mais sentido hoje do que 20 anos atrás, tá? Porque 20 anos atrás, assim, a oferta de computadores, de internet era muito menor do que é hoje. Hoje as pessoas elas acessam a internet via celular, elas acessam via Wi-Fi, a oferta de banda larga ela continua cara, mas ela é mais acessível para uma boa parte da população, tá? Então, se for só para usar a internet, para usar um computador, as pessoas talvez não frequentem o acesso para isso, mas elas vão frequentar o posto do acesso justamente porque lá elas vão receber um suporte que elas não teriam em outro lugar, né? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com muitos de vocês, de gente que tem computador e que vai até lá para pedir ajuda para vocês, para fazer um resgate de crédito da nota fiscal paulista ou para fazer algum outro serviço de governo eletrônico, porque ela não conseguiu fazer isso sozinha e aí ela precisava da ajuda de alguém, tá? E aí nessas horas é que o posto do acesso é importante, porque ele se torna um ponto de referência, um ponto de disseminação de informação que faz sentido hoje, mesmo com tanta facilidade de acesso à internet, muito mais facilidade de acesso à internet do que a gente tinha 20 anos atrás, tá? Então, o papel de vocês é muito importante, sempre foi importante, hoje é mais importante do que tudo, porque são vocês que criam o ambiente que faz, que cria e que dá sentido para o posto do acesso. Tá? Se a gente tiver um posto de acesso muito burocrático, que só está lá para abrir e fechar e nada mais, eu sinto muito, mas esse local não vai fazer sentido, porque as pessoas simplesmente elas não vão frequentar esse posto, tá? Porque se for só para usar a internet, elas vão ter outras opções, tá? De maneira nenhuma, não entendam isso como que a gente está querendo jogar tudo nas costas de vocês. É claro que tudo é importante, tá? A qualidade do equipamento é importante, a qualidade dos softwares é importante, a qualidade da conexão com a internet é muito importante, tá? O mobiliário é muito importante, lógico, mas não adianta nada a gente ter tudo isso se lá na ponta a gente não tiver vocês para receber essas pessoas, para acolher essas pessoas e para dar sentido para aquele local, tá? Então, jamais esqueçam da importância de vocês, tá? A gente está chegando aqui no final do ano, né? Daqui a pouco vão rolar aquelas reuniões de família, de Natal e de Ano Novo, e sempre rola aquela pergunta, né? Daquela tia que vocês nunca veem, vocês só encontram nessas ocasiões, e ela sempre vai fazer aquelas perguntas, né? Se você já casou, se já tem filho, e ainda inevitavelmente vai perguntar o que você está fazendo, né? Na verdade, essa é uma pergunta muito importante, porque a maneira como você responde determina realmente o que você faz, tá? Você pode responder que trabalha num lugar com acesso à internet e você fica lá recebendo as pessoas e liberando as máquinas, né? Sua tia não vai achar isso lá muito interessante, mas você pode dizer que você trabalha num local de acesso à informação em que você ajuda as pessoas a fazer pesquisas na internet, para arrumar trabalho, para fazer trabalhos escolares, para ter acesso à informação, que você recebe as pessoas
para usar aquele período de internet, que muitas vezes é o único horário de lazer realmente que a pessoa tem, a única opção de lazer que a pessoa tem, que se não fosse isso, ela não estaria usando o computador e a internet em nenhum outro lugar, e isso tem uma importância fundamental para aquela pessoa, tá? Pensem nisso, pensem na importância que vocês têm, e pensem nisso exatamente quando vocês forem explicar o trabalho que vocês fazem. Tá? Tudo começa de como vocês enxergam. Se vocês enxergarem isso, se vocês entenderem isso, a nossa webconferência, a nossa capacitação já funcionou, porque eu tenho certeza que a partir daí vocês vão entender muito melhor qual é o papel e o trabalho de vocês. Tá bom? Bom, entendendo melhor agora o papel de vocês, é só repassar aqui umas regras gerais que vocês devem ter visto ali no manual de procedimentos, né? Na FIT 021, tá? Vocês vão ver que a gente tem pouquíssimas regras, tá? Pouquíssimas restrições, são basicamente 3 restrições. E o mais importante é a gente entender por que é que essas regras existem, tá? Para a gente poder explicar isso para os usuários quando eles precisarem, e que vocês expliquem isso com propriedade, que entendam qual é a razão delas, e que vocês não falem só que é assim pronto, ou só compro ordens. Na verdade, existe uma razão para cada uma dessas regras existirem, tá? Então, obviamente, o acesso é gratuito e permitido a todo cidadão, e é necessário apresentar o RG ou outro documento com foto e que tenha o número da RG, como carteira de trabalho, carteira de motorista, bilhete único de idoso, ou deficiente ou estudante, tá? Por que é importante apresentar o RG, tá? Porque, segundo o Marco Civil da Internet, esses locais públicos de acesso à internet precisam identificar as pessoas que estão utilizando, tá? Então a pessoa precisa mostrar o RG para comprovar que ela é ela e ela não está usando o acesso em nome de outra pessoa, tá? Porque a gente precisa ter esses registros, e se a polícia ou a justiça tiver alguma suspeita de algum crime que ocorreu dentro do posto do acesso, ela pode requisitar para a gente uma relação das pessoas que utilizaram o posto, tá? E aí a gente precisa apresentar essa relação de pessoas com seus respectivos RGs que estiveram lá no local, tá? O tempo de sessão é de 30 ou 60 minutos, isso depende muito do posto, tá? Geralmente postos que têm um fluxo muito grande de pessoas, como o Poupa Tempo ou CPTM, são de 30 minutos, e os postos municipais que têm um fluxo menor de gente, a sessão é de 60 minutos, tá? O cadastro é obrigatório, justamente por causa, como eu já falei na regra anterior, a gente precisa ter um cadastro das pessoas que utilizam, tá? As pessoas podem usar quantas vezes elas quiserem, tá? Terminou a sessão de tempo dela de 30 ou de 60 minutos, ela pode voltar para o final da fila e usar de novo, desde que aguarde a vez dela, tá? Menores de 18 anos devem se cadastrar com autorização de um responsável, tá? E acesso a menores de 11 anos só podem acessar acompanhado de um responsável. Então vamos lá. Então, quem é menor de 18 anos só pode ser cadastrado com autorização do responsável. Vocês viram ali no manual de procedimentos que a gente tem o termo de adesão, né, que todo mundo precisa assinar quando é cadastrado. Nesse termo de adesão a gente tem lá todas as regras de uso. É importante que a pessoa assine para ela comprovar que ela está ciente de quais são as regras de uso, tá? Quando for menor de idade,
O menor ele pode levar esse termo de adesão para casa, para o pai ou a mãe assinar e trazer no dia seguinte junto com as cópias do RG de quem assinou e do menor, tá? Isso aí é uma exigência legal também, a gente precisa ter autorização do responsável para poder utilizar o posto, tá? E no caso de menores de 11 anos, crianças que têm menos de 11 anos, 10 anos, 11 meses e 29 dias, só podem acessar se estiverem acompanhados de um maior responsável, tá? Por que isso? Porque a gente fala o tempo todo que a internet é um mundo, né? A gente não deixa crianças pequenas andarem sozinhas por aí, falando com estranhos, falando com quem a gente não sabe. E a internet é a mesma coisa, tá? A gente não pode deixar uma criança pequena usar a internet sem supervisão, né? A gente vê o tempo todo assim, relatos muito sérios. Então elas precisam ter esse tipo de supervisão. E isso não pode ser uma responsabilidade de vocês monitores, porque vocês já têm muita coisa para fazer e assim, vocês não podem receber mais essa responsabilidade, tá? Então, se no posto aí vocês têm crianças com menos de 11 anos acessando sozinhas, vocês precisam corrigir isso o quanto antes, tá? Porque Deus nos livre se acontece alguma coisa com essa criança, porque ela está usando a internet ali no posto sem supervisão de ninguém, e aí essa responsabilidade pode cair sobre vocês, tá bom? Cada usuário deve trazer seu próprio fone de ouvido, até porque fone de ouvido é uma coisa muito de uso pessoal, tá? E é uma coisa que quebra muito fácil, então não adianta a gente fornecer fone de ouvido por uma questão de higiene e depois porque não vai durar, porque eles vão quebrar muito rapidamente. Tá, uso de pendrive, CD, não tem problema nenhum, porque vocês vão ver depois que a gente usa uma solução em Linux e a gente não tem perigo de vírus. Então, esse tipo de periférico a gente pode usar sem problema nenhum. Tá? Bom, idosos, estudantes deficientes físicos têm preferência no primeiro atendimento, tranquilo isso, porque também é legislação, né? E a impressora, é permitido o uso de impressora para até 3 folhas por dia, tá? Para currículos e serviços públicos. Serviços públicos a gente entende que é uma segunda via de conta de água, luz, telefone, uma inscrição num concurso público, alguma portaria que saiu, às vezes mesmo até alguma nova lei, mas desde que seja dentro desse limite de 3 folhas por dia, tá bom? Bom, pessoal, isso aí realmente, esse é o momento de vocês começarem a escrever as perguntas todas aí. A gente vai tentar depois responder no próximo bloco, tá bom? Bom, continuando com as regras, como eu falei, a gente só tem essas 3 restrições, coisas que realmente não dá para fazer lá dentro do posto, tá? Então não são permitidos jogos de azar, justamente porque jogo de azar aqui no Brasil é proibido por lei, certo? Então a gente não tem cassino, a gente não tem mais bingo, a gente não tem nada disso. Então, se isso não é permitido aqui no Brasil, não tem por que a gente permitir isso dentro do posto, tá? É proibido o acesso a sites com conteúdo pornográfico, apologia ou incitação ao crime ou racismo. Por quê, gente? Porque apologia ou incitação ao crime e racismo são crimes, tá? Vira e mexe a gente tem relatos de gente sendo presa por injúria racial. Então, se isso é crime, não faz sentido a gente permitir isso dentro do posto do acesso também. E aí, os conteúdos pornográficos é a grande questão que pega muito em vocês, né? A gente precisa entender que assim,
o acesso ao conteúdo pornográfico nos postos, ela é proibida, não é por uma questão moral, não é por uma questão religiosa, ela tem uma razão muito prática mesmo, né? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe a exposição de crianças de menores de idade a esse tipo de conteúdo, ainda que indiretamente, tá? Então, como o acesso é um local frequentado por crianças, por menores de idade, elas podem ser expostas a esse tipo de conteúdo, mesmo que seja um outro usuário da máquina do lado acessando esse tipo de conteúdo, tá? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, justamente para poder explicar isso para o usuário. E aí, a gente explicando isso, não vai ser em todas as vezes, mas pode ser que em alguma vez ou outra, o usuário entenda que existe uma razão prática para proibir isso, e aí pode ser que ele entenda que não é uma coisa pessoal, tá? Que vocês estão perseguindo esse usuário, ou que vocês têm alguma coisa pessoal contra o tipo de conteúdo que ele gosta de acessar, tá? Existe essa razão prática. Tem criança não pode ser exposta a esse tipo de material, então aqui não dá para acessar esse tipo de conteúdo, tá bom? O usuário ele não pode alterar as configurações do computador, tá? A gente já teve relatos de gente que espetava um pendrive na máquina e isso de alguma maneira fazia com que o site, o temporizador fosse desativado, então ele ficava lá horas a fio no computador sem que a máquina desse logout. Então isso não é permitido, tá? Qualquer um desses dispositivos que altere as configurações do equipamento, as configurações originais, isso não é permitido, tá bom? Pessoal, de um modo geral, esse foi o primeiro tema, tá? A gente vai fazer agora um intervalo de mais ou menos aqui uns 5 minutos, eu acho, para a gente poder compilar as perguntas de vocês que vocês fizeram. E no próximo bloco a gente volta para responder o máximo possível de perguntas que vocês fizeram até aqui. Conforme combinado, agora a gente tem aqui o primeiro bloco para responder as perguntas de vocês. Por enquanto a gente conseguiu pegar aqui 5 perguntas, mas se vocês tiverem mais perguntas, podem ir mandando aqui pelo chat, pelo bate-papo. Adriana, do Poupa Tempo Itaquaquecetuba, pergunta, né? Aqui não conseguimos conectar pendrives. Tem como resolver? Então, a gente precisa verificar se as entradas de pendrive estão habilitadas. A princípio não é para ter nenhum problema, tá? Deveria funcionar normalmente. É que vocês têm que dar uns comandos ali, né? Tem que espetar o pendrive e depois precisa apertar uma tecla de atalho, que eu não me lembro agora exatamente qual era, se era F9 ou se era F5, para abrir ali o pendrive, tá? Aliás, se alguém souber e puder colocar aqui no bate-papo, eu agradeço. No bloco seguinte, a gente vai explicar como é que a gente abre chamado, e aí depois vocês podem abrir um chamado para verificar se realmente a aplicação para abrir pendrive está funcionando corretamente aí. A Vanessa de Poupa Tempo Osasco, aqui o pendrive CDs não são utilizados. Então, tem que ver se eles não são utilizados porque pelo mesmo problema que tem no Poupa Tempo Itaquaquecetuba, ou se teve alguma orientação aí do Poupa Tempo nesse sentido. No Poupa Tempo, de modo geral, realmente não pode usar a F9. Obrigado, Thelma. Não pode usar pendrive CD por uma questão de segurança. Mas nas máquinas do acesso isso não tem problema, porque a gente usa uma solução em Linux
que é toda fechada e toda segura, então a gente não tem problema com vírus ou outros programas maliciosos, tá? Bom, se são bloqueados, a gente precisa verificar por que isso foi feito. Na verdade, não deveria ser assim, tá? O correto seria estar com os acessos permitidos. A Júlia do Poupatempo Caraguatatuba. Às vezes temos problemas no Facebook e com fotos sensuais. Então, pessoal, aí realmente aí entra aquela questão então da gente explicar o motivo da regra existir, tá? Que é um local frequentado por menores de idade, eles não podem ser expostos a esse tipo de conteúdo. A gente explicando isso, que é uma questão de ser um local público, então a gente tira da gente de ser uma questão pessoal, tá? Tira da gente de ser uma questão de gosto ou de preferência. A gente tem por trás um motivo pragmático, a gente tem um motivo plausível. A pessoa pode não entender, pode não concordar, mas elas não vão poder acusar vocês de estar julgando o acesso que ela está fazendo, tá? O que ela quer, o que ela gosta, o que ela quer acessar, não é problema nosso, é um problema dela, mas assim, nesse local a gente também tem que respeitar as demandas dos outros e a gente tem que fazer cumprir a lei, não tem jeito. O Álvaro e a Miriam, lá de Cotia, Granja Viana, lamentável, bingos e cassinos estão sendo abertos por liminares. Bom, né, não é por causa disso que a gente vai permitir agora jogos de azar também, né, porque até então eles continuam sendo proibidos. Gabriel de Poupatempo Cotia faz a grande pergunta que todo mundo faz e tô até estranhando que demorou para aparecer, tá? Que tem alguma previsão quando vai atualizar o sistema operacional? Então, pessoal, vocês devem estar passando por problemas de sites que não são compatíveis, como o site do Enem e afins que não abrem, porque tem alguns plugins que não são mais compatíveis com o Firefox e o Chrome que a gente utiliza, né? O que acontece? A gente não está conseguindo fazer mais atualizações dos navegadores, porque para isso a gente precisa, na verdade, a gente tem quase certeza que a gente vai precisar trocar os equipamentos também, tá? Todas as versões novas de sistema operacional com navegadores mais atualizados, elas não estão rodando nas máquinas que a gente tem atualmente, porque elas são mais pesadas, tá? E exigem uma capacidade maior de processamento. Então, para a gente poder trocar, fazer a atualização, a gente vai ter que trocar as máquinas. A gente está tentando para o ano que vem conseguir fazer a compra de equipamentos novos, tá? Isso não está certo ainda, a gente não tem isso garantido, então, como eu não quero dar falsas esperanças para vocês, tudo que eu posso dizer é que a gente está nesse patamar, a gente está tentando, a gente tá na luta aí para poder conseguir comprar equipamentos novos no ano que vem, para poder trocar nos postos e aí sim a gente poder fazer essa atualização de sistema operacional e dos browsers de vocês, tá? Então, se vocês puderem fazer boas vibrações para 2020, para a gente conseguir fazer isso, eu agradeço muito, porque a gente vai precisar bastante e vocês sabem muito bem disso. A Elda e o Márcio de Peró perguntam, né, como faço para ter um tempo de 60 minutos nas máquinas? Bom, se aí não tem um temporizador de 60 minutos, é só mandar um e-mail para a gente que a gente altera aí sem problema nenhum, tá? Eu achei até que já era de 60 minutos. Tá? Talvez os monitores anteriores tenham pedido para mudar de 60 para 30 por alguma razão, porque tinha muita fila ou alguma coisa assim, tá? A André Márcio de Peró também pergunta, né, gostaria de alternar o horário de funcionamento do posto para das 8 às 17 horas. Bom, pessoal, aí
tem uma coisa a se considerar, tá? As prefeituras, para instalar o posto, assinou um convênio com a Secretaria de Estado do Governo, né, do Estado, e nesse convênio estava lá estipulado várias coisas, quais eram as responsabilidades de cada um, e entre outras coisas estipulava ali também a jornada de funcionamento do posto, tá? Tem que verificar qual que é o horário, qual é a jornada que foi estipulada ali no convênio de vocês, tá? Se isso aqui das 8 às 17 é uma jornada de 8 horas, né? 9 horas se não tiver horário de fechamento de almoço. Tem que ver, se no convênio está previsto 8 horas, ok, a gente pode alterar para esse horário. Mas se lá no convênio está estipulado uma jornada de 6, 5, 4 horas, a gente tem que, o posto precisa funcionar dentro desse limite de jornada. O horário vocês podem escolher, se por exemplo o posto, a jornada está determinada para ser de 5 horas, vocês podem escolher se essas 5 horas são de manhã ou à tarde, que for melhor, não tem problema nenhum. Mas precisa seguir esse limite que foi estipulado em convênio, tá? Só para vocês saberem, essa jornada ela foi determinada ali pela Secretaria de Governo com base no histórico da taxa de ocupação que o posto apresentava na época, tá? Então a Secretaria de Governo fez um estudo, verificou postos que tinham uma taxa de ocupação baixa, poderiam ter um horário de funcionamento menor, que aí assim essa taxa de ocupação poderia ser um pouco melhor, né? Porque menos tempo funcionando, mas com a mesma quantidade de atendimentos, automaticamente isso faz subir a taxa de ocupação do posto, e aí ele seria melhor avaliado, tá? E para fazer essa alteração é isso, tem que ver a prefeitura, se a prefeitura quiser alterar esse horário, essa jornada, quiser por exemplo, de 5 para 8 horas, precisa demonstrar que tem uma taxa de ocupação muito boa que justifica aumentar essa jornada de trabalho para o posto funcionar mais tempo. Mas se tiver uma taxa de ocupação muito pequena, não adianta, porque não faz sentido. Só vai fazer o posto ser mal avaliado. Tá bom? A Vanessa do Poupa Tempo Osasco também pergunta a mesma coisa dos pendrives que eu já falei. A Cássia de Álvaro de Carvalho pergunta como faz para aumentar o tempo de atendimento no posto. Eu acabei de responder, né? Então, primeiro precisa verificar se o posto tem uma taxa de ocupação alta. Quando vocês, para quem já está aqui em algum tempo, viu ali que todo dia 15 o monitor tem que preencher um relatório mensal ali no cadastro online, né? Nesse relatório lá está informando qual é a taxa de ocupação que o posto apresentou no mês anterior, tá? Ele tem que ter essa taxa acima de 50% para justificar um aumento desse funcionamento. Se não tiver isso, não adianta solicitar, porque não vai fazer sentido a gente deixar um posto funcionar mais tempo, para ele ficar mais tempo com as máquinas ociosas, sem utilização. O Outlook, a Júlia de Poupa Tempo Caraguatatuba falou, o Outlook não abre de jeito nenhum no Chrome, no Mozilla com dificuldade. A gente precisa verificar, se é um problema daquela questão da atualização dos navegadores ou se é alguma outra coisa, tá? Talvez seja o caso da gente abrir um chamado para fazer essa verificação, para os técnicos fazerem uma verificação, tá? No próximo bloco a gente explica direitinho como é que se faz isso, como é que se abre um chamado. A Vanessa do Poupa Tempo Osasco diz que o Chrome é muito lento. Então, aí a gente precisa entender melhor o que você considera lento e assim, se é sempre com os mesmos sites ou com todos os sites ele é lento, né? Quando utiliza o Firefox, ele navega normal ou não, né?
Por isso que a gente tem duas opções de navegadores, porque se um não estiver funcionando bem, você pode tentar utilizar o outro. Tá? E aí, mesma coisa, aí, tá, em último caso, talvez seja, a gente precise abrir um chamado para o técnico ou dar uma verificada para saber o que está acontecendo, se realmente tem algum problema de configuração. Poupa Tempo 1, Itaquaquecetuba, Adriana. Quando você inicia o sistema de login, é normal aparecer sempre a frase: você está se conectando ao posto tal, concorda ou não concorda? Isso é normal? Sim, isso é normal, tá, gente? Essa é uma verificação que o cadastro online faz, só para verificar se o monitor ele está no posto onde ele foi cadastrado. Isso a gente acontece muito, como por exemplo nos postos da CPTM. Às vezes quem está na CPTM Dom Bosco acaba um dia indo lá para a CPTM Mogi das Cruzes para cobrir alguma falta de monitor. Então, a rigor só para verificar se ele está utilizando no posto correto, tá? Se ele está para não ter perigo daquele atendimento ser registrado para um posto errado, tá? Então essa mensagem sempre aparece mesmo. A Thelma do SIC Casa da Cidadania, que não aumentou a internet, ainda temos menos de 2 MB, muito pouco. Muito pouco, por quê, né? A gente tem que entender se é muito pouco porque é muito pouco ou realmente isso está acarretando algum problema, tá? Vale lembrar que assim, a gente pede o aumento da velocidade dos links de acordo com o uso dele, tá? Quando o posto a gente faz a verificação do tráfego dos links, quando ele é muito utilizado, quando ele chega muito fácil lá no 100% de uso, aí a gente pede um aumento. O histórico da Casa da Cidadania não é dos melhores, tá? Não é um posto que tem lá muitos atendimentos, de um modo geral. Não estou falando isso no período em que você está aí, tá? Então, talvez seja por isso que a gente ainda não fez esse aumento de velocidade aí no SIC Casa da Cidadania. São Mateus, como acessar a intranet? Não estamos conseguindo. Não sei qual intranet é essa, tá? Se puder explicar melhor depois, a gente tenta responder no próximo bloco. Anderson de Mirandópolis pergunta: mas perdemos usuários por conta dessas atualizações, que os usuários não conseguem acessar Sincomex, ANTT e agências reguladoras. É isso, gente, é isso que eu já falei no começo desse bloco. A gente está tentando conseguir comprar equipamentos para poder fazer essa atualização. Tá? Todo mundo está ciente que isso realmente é importante, que isso vai trazer melhorias, que vai trazer os usuários de volta. Tá? Não vai ser por falta de aviso. Tá? O Álvaro e a Miriam de Cotia Granja Piana perguntam, né? Estamos limitados a imprimir 3 folhas por usuário ou podemos liberar mais em vista que o toner e papel são fornecimento da prefeitura? Sim, Álvaro e Miriam, como no caso dos postos municipais o fornecimento de toner de impressora e de papel sulfite é da prefeitura, fica a critério de vocês. Se a prefeitura garante o fornecimento de toner e papel sulfite para imprimir trabalho escolar, essas coisas, não tem problema nenhum, tá? Mas se a prefeitura não vai garantir o fornecimento dos suprimentos, a gente tem que garantir pelo menos o mínimo, que são os currículos e os serviços públicos. O Gabriel de Poupa Tempo Cotia pergunta: tem alguns computadores que às vezes tem que ativar o PXE na BIOS, porém em algumas máquinas a BIOS tem senha. Qual seria? Isso não deveria acontecer, na verdade, tá? Talvez isso aconteça aí no Poupa Tempo Cotia, porque as máquinas são aquelas máquinas de dual boot, né, que rodam a solução em Linux do Acessa e também o Windows, tá? Então, depende
do que você está, quando isso aparece, o que você está fazendo, se você está querendo iniciar a máquina no Windows ou no Linux do acesso. Quando é no Linux do acesso, isso não deveria acontecer. Tá? Então a máquina está com algum outro problema e aí realmente é um caso de abrir o chamado. Bom, última pergunta desse bloco, tá? Só para a gente não se estender demais. Diego de Campinas, Jardim Rosália. Os usuários podem baixar músicas? Olha, a rigor até podem baixar música, tá? Mas assim, essas músicas elas não vão ficar salvas no computador, tá? Depois que você desliga a estação, esses arquivos todos eles vão ser apagados, tá? Então, o usuário precisa estar ciente que ele pode até baixar, mas depois ele vai perder isso se ele não salvar isso num pendrive ou em algum outro, algum disco virtual. Pessoal, foi rapidinho, vocês mandaram bastante perguntas, a gente vai dar mais um intervalo só para tomar uma água aqui e daqui a pouquinho, daqui a uns 3, 4 minutos a gente retorna para continuar com o próximo tema, tá bom? Que é sobre as características técnicas dos equipamentos e como abrir chamados. Bom, pessoal, aqui nesse segundo bloco, nesse segundo tema, queria conversar com vocês um pouquinho sobre os equipamentos, né, e como é que eles funcionam e como é que a gente faz para abrir um chamado quando esses equipamentos derem algum tipo de problema, tá bom? Vocês estão vendo aí nesse slide um esquema básico de um posto do acesso. Tá? Então a gente tem aqui de 1 a 5 as estações de usuário, né, as estações de atendimento. A gente tem a estação 30, né, a máquina do monitor, a máquina que vocês utilizam para liberar as máquinas. E aí em cima a gente tem 3 elementos que talvez vocês não conheçam, né, porque a gente não mexe muito com eles. Então a gente tem aqui o desktop principal, né, também chamado de servidor. A gente tem o modem e o switch. Tá? Deixa eu explicar um pouquinho o que é cada um desses. O modem, a gente tem 2 aparelhos, né, o modem e o roteador, como a gente chama, que são os aparelhos da Vivo que trazem a conexão com a internet aí para o posto, né? E aí tudo isso está ligado no desktop principal, que é o servidor. Vocês devem ter visto, o servidor é sempre uma máquina que está ali num canto, né, junto do switch, do modem, tá? E esse equipamento, esse servidor, esse desktop principal, ele é fundamental, tá? Porque essas estações, as estações de 1 a 5 e a máquina do monitor, a estação 30, são o que a gente chama de thin clients, terminal burro, cliente magro. O que isso significa? Essas máquinas, essas estações, elas não têm nada instalado, tá? São máquinas sem HD. Então, todos os programas, todo o processamento, na verdade, ele é feito aí, nesse desktop principal, tá? Quando o usuário abre uma página na internet ou ele abre um arquivo de texto, um PowerPoint, qualquer coisa, o processamento, a operação em si, ela não está acontecendo aí na estação que ele está utilizando, ele está acontecendo ali no desktop principal, tá? É como se os monitores de vídeo, os mouses e os teclados estivessem todos ligados nesse desktop principal, tá? Então é por isso que quando esse desktop principal ele dá algum problema, ele para de funcionar, nenhuma das outras máquinas vai funcionar também, tá? Porque a operação toda é feita por ele, tá?
Então, é por isso que ele fica ali quietinho, no canto deles, ninguém enche o saco dele, porque se ele não estiver bem, a gente não vai conseguir fazer nada lá dentro do posto. Tá? Qual que é a vantagem disso, né? A vantagem é que os equipamentos eles são muito mais baratos e a manutenção deles é muito mais simples, tá? Então, esses computadores, a estação de 1 a 5, a máquina do monitor, como eles são sem HD, são máquinas sem HD, são esses Thinklights, eles são equipamentos muito mais baratos, tá? A gente consegue comprar uma quantidade muito maior desses equipamentos por conta disso. E a vantagem também é que quando a gente precisa fazer alguma atualização, por exemplo, quando a gente conseguir fazer essa atualização dos navegadores, por exemplo, a gente não vai ter que precisar fazer isso em cada um dos 3.000 computadores que a gente tem instalados nos postos. A gente só vai precisar atualizar esses 420 servidores que a gente tem. Então, de 3.000 para 400 realmente é um ganho muito grande, né? De trabalho e de tempo, tá? E aí o que acontece? Monitores. A máquina do monitor ela é diferente só porque ela não tem esse temporizador. Vocês logam essa máquina e elas ficam logadas o tempo todo. Mas lembre-se, por exemplo, que todos os arquivos que vocês criam, as fotos que vocês salvam, todos os arquivos de texto, planilha, PPT que vocês salvam, isso não, na verdade isso não está sendo salvo aí na estação 30, isso está sendo salvo ali no desktop principal, tá? Então vocês precisam tomar muito cuidado com isso, para não salvar arquivos demais dentro do desktop principal, para ele não ficar muito pesado, tá? E aí por conta disso, se ele fica muito pesado, muito cheio de coisa, ele começa a ficar lento. E aí, por conta disso, todas as máquinas vão ficar lentas por conta disso, tá? Então, por favor, nada de usar a máquina de vocês para ficar salvando milhões de fotos, milhões de vídeos, milhões de arquivos de música, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso para não deixar o servidor lento demais e a máquina de todo mundo muito devagar, tá? O switch, então, é um aparelhinho que vocês devem ter visto, um aparelhinho bem fininho, né? Com um monte de luzes ligados e todos os cabos de rede estão ligados nesse switch. Esse switch é um aparelho que faz essa distribuição que liga as estações ao desktop principal, tá? Então, quando, por exemplo, nenhuma das máquinas liga, elas ficam sempre naquela tela preta, das duas uma, ou a gente tem um problema no desktop principal, que ele parou de funcionar, ou a gente tem um problema nesse switch, tá, que não está conseguindo fazer essa ligação entre as estações e o desktop principal, tá? Isso quando acontece em todas as máquinas, tá? Provavelmente isso já aconteceu com vocês, ou fatalmente isso vai acontecer um dia. Alguma dessas máquinas, alguma dessas estações, vocês vão ligar e vai ficar só numa tela preta com uma mensagem escrito disk boot, né? Quando isso acontece é porque essa estação ela não conseguiu se conectar ali com o desktop principal, tá? E aí isso pode ser por vários motivos. Pode ser desde um problema bastante simples, que é só o cabo de rede que está mal plugado, né, que está mal encaixado. Aí é só vocês tirarem e colocarem novamente o cabo de rede e ligar a máquina novamente. Geralmente isso acaba funcionando, tá? Agora, se mesmo assim não funcionar, aí pode ser algum outro problema realmente na estação, pode ser um problema na máquina ou então um problema no cabo de rede, tá? E aí sim, vocês precisam abrir um chamado, tá? Que é o que a gente vai meio que conversar sobre isso agora, tá? Agora que vocês sabem
como são as características desses equipamentos, vocês têm condições de abrir chamados técnicos com um pouco mais de descrição do problema. E isso é muito importante para a gente, porque quanto melhor vocês descreverem qual é o problema que está acontecendo, mais rápido a gente vai conseguir achar a solução para esse problema. Tá bom? Bom, a gente tem basicamente 3 formas de vocês abrirem chamados, tá? Via internet, via e-mail ou via telefone, tá? Só para lembrar, então os chamados são sempre para problemas nas estações, né? Problemas nas máquinas, ali no desktop principal, problema no switch, ou na impressora, ou qualquer outro, nos periféricos, mouse, teclado, monitor de vídeo, ou nas estações em si, ou problemas de software, como problemas de temporizador, ou alguma coisa que não esteja funcionando corretamente, tá? Ou problemas de conexão, quando o posto está sem internet, vocês devem abrir um chamado também, porque aí por aqui é que a gente aciona a Vivo para restabelecer o sinal de internet aí no posto. Tá? Vocês só não devem abrir chamados para problemas de infraestrutura, na parte elétrica ou na parte lógica, porque daí isso é responsabilidade do parceiro, tá? Da prefeitura ou do órgão onde o posto está instalado, porque essas instalações de infraestrutura sempre são responsabilidade do parceiro. Tá? Bom, então a gente tem esses 3 canais para abrir chamado, e aí eu queria explicar para vocês mais ou menos como é cada um deles, tá? O meio, o mais fácil, na verdade, de usar é o via internet, tá? A gente tem um formulário na internet que vocês podem usar para fazer chamadas. A vantagem dele é que esses chamados abertos aqui via internet já vão direto para os nossos técnicos ali, tá? Diferente do e-mail e do telefone, que eles passam primeiro por uma triagem, eles têm que identificar qual que é a área responsável, e aí depois chega para a gente esse chamado, então ele demora um pouquinho mais do que abrindo direto pela internet. Tá? Esse endereço aí vocês não precisam decorar, tá? Ele está ali dentro do cadastro online, nessa área do monitor, na área do monitor, tem ali um outro botão escrito abertura de chamado, e lá vai ter um link para esse formulário aí que vocês estão vendo, tá bom? A gente tem aqui agora um vídeo de mais ou menos uns 5 minutos do Carlos, com o Carlos, que é um dos nossos técnicos que atende os chamados de vocês, explicando melhor como é que funciona, tá bom? A gente vai passar esse vídeo para vocês verem como é que se preenche um formulário via internet para abrir chamado. E assim vocês descansam um pouco de mim também. Olá, monitores, meu nome é Carlos, eu sou um dos técnicos que atende aos chamados que vocês abrem quando o posto precisa de manutenção nos computadores. Geralmente, vocês devem abrir chamados pelo telefone 0800 72 62 277 ou mandando um e-mail para o endereço callcenter@sp.gov.br. Queria apresentar para vocês um novo canal para abrir chamados. O ITSM é um formulário que vocês podem preencher pela internet e abrir um chamado com mais rapidez. Vamos conhecer? Primeiro vamos entrar no cadastro online, que vocês sempre usam para liberar as máquinas. Agora clicamos na aba Área do Monitor. Depois, clicamos na Abertura de Chamada. Vocês verão na opção 1 o sistema de abertura de chamados ITSM. Basta clicar no link embaixo. Todos os monitores que já possuem senha no cadastro online também já estão cadastrados aqui. No primeiro acesso, os monitores devem digitar o número do CPF no login e na senha. Depois de digitar o CPF, vocês devem criar uma nova senha. Podem utilizar a mesma senha que já usam para entrar no cadastro online.
Lembre-se, o login será sempre o CPF sem pontos ou traços. Após fazer o login, você verá esta tela inicial. Você usará esse menu no centro da tela. Nele estão as principais solicitações de chamado que você precisa fazer. Vamos falar um pouco de cada uma dessas solicitações. O primeiro item é o Software Access SP. Clique aqui para abrir chamados referentes a problemas nos navegadores, senha da estação 30, que é a máquina do monitor, problemas de configuração da impressora ou do temporizador. O segundo item é o Hardware Access SP. Clique aqui se os problemas são nos monitores de vídeo, impressora quebrada, mouse e teclados que não funcionam. Caso algum computador não ligue, também é por aqui que você abrirá um chamado. O terceiro item é o Rede Access SP. Aqui é para você abrir um chamado sempre que o sinal de internet cair. Vamos ver agora um exemplo de como preencher o formulário para abrir um chamado técnico. Vamos imaginar que houve um problema no servidor. Clique em Hardware Access SP. Agora vamos demonstrar como preencher o formulário para abertura de chamado. Clique sempre em Relatar um problema. Selecione o equipamento que está com defeito. Neste caso, vamos imaginar que o problema está no desktop principal, também chamado de servidor. É a máquina que sempre está num canto da sala e é responsável por fazer todas as demais máquinas funcionarem. Informe se há um erro de funcionamento ou se a máquina simplesmente não liga. Informe o seu horário de trabalho. Essa informação é importante para que o técnico saiba quando pode entrar em contato pelo telefone. Informe se você tentou reiniciar o servidor. Se você não reiniciou, faça isso antes de abrir um chamado. Pode ser que o problema desapareça e não seja mais necessário fazer o chamado. Informe se você tentou ligar o servidor em outra tomada. Isso é importante para ter certeza se o problema não é na rede elétrica. Informe o número do patrimônio do equipamento. Todo equipamento tem uma placa com um código de barras e um número, basta informar esse número. Por fim, faça uma descrição detalhada do problema, seja específico e conte exatamente o que está acontecendo. Diga o que você tentou fazer e não conseguiu. Evite descrições muito genéricas, como está sem sistema ou não está funcionando. Esse tipo de descrição não ajuda o técnico a identificar o problema e por isso vai demorar mais tempo para resolver. Por exemplo, aqui você pode descrever o problema da seguinte maneira. O servidor não liga. Nada acontece ao apertar o botão de ligar. Todas as demais máquinas não ligam também. Com esses campos preenchidos, basta enviar. Aparecerá na tela um número de protocolo. Lembre-se de anotar este número, pois ele será necessário para cobrar caso a solução demore muito. De modo geral, em até 24 horas, um dos técnicos entrará em contato com o monitor que abriu o chamado. Pessoal, espero que este vídeo tenha ajudado a entender como abrir um chamado técnico para manutenção nos equipamentos. Caso tenham alguma dúvida, podem procurar a coordenação do programa Acessa São Paulo na Prodesp nos seguintes telefones: 11 2845 6305 e 11 3247 1117. Obrigado pela atenção e bom trabalho a todos. Ok, pessoal, vocês viram aí o Carlos, né? Estão me ouvindo? Vocês viram aí o Carlos explicando detalhadamente aí como é que funciona a entrada ali no ITSM, um formulário para abrir chamado. Lembrando que, assim, a rigor, todo mundo que tem acesso ao cadastro online também já tem acesso ali ao ITSM, tá? No primeiro acesso vai ser o CPF, vocês digitam o CPF no login e o CPF na senha, tá? E depois vocês criam uma nova senha, tá? Se porventura vocês ainda não estão cadastrados ali, vocês podem entrar em contato com a gente para a gente verificar o que aconteceu e fazer o cadastro de vocês ali no sistema para abertura de chamado, tá bom? Bom, o outro meio de abertura de chamado meio interessante é o via e-mail, tá?
Para isso, vocês têm que mandar um e-mail para esse endereço aí, o callcenter@apoioprodesc.sp.gov.br. No campo de assunto, vocês devem colocar a solicitação de abertura de chamado e, entre parênteses, o nome do posto, tá? O nome do posto oficial, tá? Principalmente naqueles locais onde a gente tem mais de um posto, tipo Pindamonhangaba, a gente tem 3 postos. A gente tem Pindamonhangaba, o posto da Princesa, aliás, Guaratinguetá, né? A gente tem Guaratinguetá, Santa Clara, Guaratinguetá Centro e por aí vai. Então a gente precisa ter essa especificação para não ter essa confusão, tá? Mesma coisa Mogi das Cruzes, a gente tem Poupatempo, Mogi das Cruzes, a gente tem CPTM, Mogi das Cruzes, a gente tem Mogi das Cruzes Centro também, tá? E aí, no corpo da mensagem, a gente precisa sempre colocar essas informações, obrigatoriamente, tá? Se a gente não colocar alguma dessas informações, o chamado não vai ser aberto, tá? Vocês têm que colocar então o nome do RG, o número do RG, o seu nome, o seu telefone, o endereço do posto, o horário de funcionamento do posto, para que o técnico saiba em que horário ele pode ligar aí para vocês, o nome do posto e a cidade, tá? Aí na descrição do incidente é o mais importante também, tá? A descrição do incidente é a mesma coisa, vocês precisam contar da melhor maneira possível, com mais detalhes possível, qual é exatamente o problema, tá? Não adianta nada vocês colocarem coisas do tipo, eu estou sem sistema, não tem nada funcionando, porque isso não quer dizer nada para os técnicos, tá? Tipo, eu estou sem sistema, o que isso significa? Tá? Ele não sabe nem por onde começar para começar a encontrar uma solução para o problema de vocês, se vocês não descreverem isso corretamente, tá? Então vocês têm que ser específicos, não é um problema na máquina 30, a senha de login da estação 30 não está funcionando, eu estou sem internet, já tentei acessar a internet em vários sites, não consegui abrir nenhum. Todas as máquinas apresentam uma tela preta com a seguinte mensagem, ou a estação 2 está com uma tela preta com uma mensagem assim. Já tentei trocar a tomada, trocar o cabo de rede e nada disso adiantou. Podem contar tudo que vocês fizeram, exatamente qual que é o problema. E quanto mais detalhes, melhor vai ser para o técnico poder diagnosticar e achar a solução disso para vocês, tá? Não esqueçam de colocar o número de patrimônio do equipamento que está com defeito, tá? Se for impressora, bota o número do BP da impressora. Se for no desktop principal, bota o BP do desktop principal e por aí vai. Tá? E aí fica só qual que é o modelo do equipamento, se é um Itautec, se é um Positivo, se é uma impressora Samsung ML2850 e por aí vai, tá bom? Se essas informações todas estiverem devidamente preenchidas, estiverem corretas, depois vocês vão receber uma mensagem desse e-mail dizendo que o chamado foi aberto com sucesso e vai te passar um número do protocolo desse chamado. Tá? Esse é o sinal de que o chamado foi aberto e está ok. Guardem sempre esses números de protocolo, de chamado, porque caso aconteça do chamado não ser resolvido ou qualquer coisa do gênero, vocês podem passar para mim ou para a Vera, que trabalha comigo, esse número de chamado, que a gente consegue verificar em que pé está esse chamado e por que ele não foi resolvido ainda. Tá? Bom, o outro meio de chamado, aí sim, se vocês estão sem internet e não conseguem mandar pelo formulário ou mandar por e-mail, o jeito realmente é usar o telefone, esse 0800 726 2277. Né? A gente só precisa lembrar que esse 0800 é uma central de atendimento que
atende o estado todo e vários órgãos, tá? Além do Acesso São Paulo, eles atendem também o Tribunal de Justiça, as delegacias de polícia, todos os DETRANS e CERETRANS do estado, algumas escolas estaduais também. Então, é uma central que atende muita gente, tá? De vários órgãos, e quem atende essas chamadas geralmente é só um atendente de um call center que está lá só para registrar o que vocês falaram, tá? Então é muito importante que vocês se identifiquem corretamente e que vocês façam essa descrição do problema direitinho, para que a pessoa escreva exatamente o que vocês descreverem, porque ela escreve exatamente o que vocês descreverem. Então, se vocês falarem que o problema é que vocês estão sem sistema, ela vai escrever está sem sistema. E aí, quando isso chegar ali nos nossos técnicos, eles não vão entender nada e não vão saber o que está acontecendo. Tá bom? Também no final do chamado, vocês também vão receber, quando ele for registrado, vocês também vão ser informados de um número de protocolo, tá bom? Esse número de protocolo, como eu te falei, vocês têm que sempre guardar. E aí aqui algumas recomendações que valem para todos os canais, tá? Então, além de guardar o número de chamado, se ninguém entrar em contato, vocês podem falar com a gente aqui, naqueles telefones ali que o Carlos mostrou, ou então que está ali no cadastro online na área do monitor em contatos, tá? Problemas de internet vocês também têm que abrir chamado, tá? Não precisa ligar para Vivo, tem que abrir chamado aqui por a gente, porque aí a gente é que aciona a Vivo nesses casos, né? Caso tenha que trocar algum equipamento, um desktop principal, um monitor de vídeo, uma estação, se for possível, a gente pede sempre, no caso dos postos municipais, se for possível para a prefeitura, providenciar o transporte, trazer esse equipamento até aqui na Prodesp, para poder fazer essa troca, porque é uma solução mais rápida que a gente tem, porque às vezes se a gente tiver que fazer o transporte, a gente depende de um técnico estar disponível para poder fazer isso, e aí como a gente tem poucas pessoas e muitos chamados para atender, isso pode demorar um pouco mais, tá bom? Bom, gente, de um modo geral é isso. Eu não sei se vocês fizeram muitas perguntas aqui sobre os chamados. Cidinha, que chegou agora, de que posto você você não se identificou, tá? Se você puder depois escrever, falar de onde você veio, qual que é o seu posto, é melhor só para a gente ter o controle de quem participou, tá bom? A gente vai fazer só mais um intervalinho, tá? E aí, na volta, a gente vai responder mais perguntas que vocês fizeram, tá bom? Então é só um tempinho para a gente tomar uma água e já retorna daqui a uns 3, 4 minutos, tá bom? Até já! Bom, pessoal, a gente tem aqui agora mais um bloco para responder as perguntas de vocês. Por enquanto a gente tem poucas, mas vocês podem mandar mais por enquanto, tá? Então, o Diego, de Campinas, Jardim Rosário, continuando a pergunta anterior dele, né, sobre músicas, pergunta porque quando alguém está baixando música, a internet é transferida para o computador dele, deixando todos os outros computadores praticamente sem internet. Como proceder mediante isso? Então, gente, aí isso tudo é uma questão realmente de diálogo, tá? Se esse usuário ele gosta de fazer esse tipo de uso, então é recomendável você conversar com ele, sugerir que ele venha num horário de menor movimento, justamente para ele não atrapalhar os outros usuários e conseguir fazer os downloads dele de uma maneira mais rápida também, tá? É tudo realmente uma questão de conversar, de explicar a situação, porque se ele tenta fazer isso e com mais gente utilizando,
o próprio download dele vai ficar muito lento, ele vai gastar muito tempo fazendo isso. Então, é até melhor para ele vir realmente num horário mais tranquilo para poder fazer isso. Tá? Assim, gente, o que a gente precisa entender é que é tudo muito depende do nosso relacionamento, do nosso diálogo com os usuários, tá? A gente sabe que esses usuários, muitos deles são frequentes, eles vão lá todos os dias, ou praticamente todos os dias, né? A App Online, que a gente acabou de realizar, que muitos de vocês devem ter visto, que a gente fez agora no mês passado, em novembro, indica isso. A gente tem gente que vai todos os dias. 25% dos usuários declararam que vão no posto todos os dias. Então, a gente tem que ter um contato com essas pessoas de modo que elas entendam e possam fazer o melhor uso possível dentro também do que elas precisam e dentro do que a gente pode oferecer. Tá? Nada impede que você converse então com o usuário para sugerir isso, que vai ser melhor para ele e para todo mundo. Tá? Acessa São Mateus. MTU São Mateus, é isso? Não identificou o nome. Estamos sem impressora. Qual o prazo para regularizar? Então, gente, esse é o mesmo problema da... eu imagino que muita gente esteja com esse problema de impressora. A gente também está aguardando a liberação de compra desses equipamentos, tá? De impressoras novas. Também, assim como vocês, também estou na torcida que a gente consiga fazer isso agora em 2020, tá? Eu espero, torçam também pra gente conseguir fazer isso, a gente conseguir a liberação para poder comprar essas impressoras e poder repor nos locais que estão sem impressora, porque elas quebraram, tá bom? O Álvaro e a Miriam estão elogiando aqui o vídeo do Carlos, muito esclarecedor. Obrigado, vocês são muito gentis. Eu espero ali que o vídeo tenha realmente ajudado a entender como é que faz para abrir chamado via internet, que realmente para a gente é a melhor maneira de vocês abrirem chamado, porque isso já vai direto para os nossos técnicos ali, tá? Eles não precisam passar por nenhuma triagem, alguém já pega esse chamado quando ele é aberto via internet, e até mesmo o retorno é mais rápido também. Geralmente no mesmo dia, um dos nossos técnicos, né, o Michael, o Márcio ou o Rony, eles já ligam para vocês no mesmo dia depois que vocês abrem o chamado para tentar solucionar ou pegar mais informações, né, sobre o que está acontecendo. A Elda e o Márcio do Acesso Imperó continuam sem acesso ao portal online de chamados. Então, isso aí realmente a gente não teve algum problema na hora de fazer o cadastramento de vocês ali no portal do ITSM. Tá? A gente vai verificar para saber por que vocês não estão lá e a gente vai fazer esse cadastramento para que vocês tenham acesso, tá? Às vezes isso pode acontecer mesmo, até porque não é a gente que faz essa atualização do cadastro online na base do ITSM, tá bom? Deixa eu ver aqui se vocês têm mais alguma pergunta que eu não respondi. Aqui a Thelma do SIC Casa da Cidadania. Mais alguém tinha perguntado isso na fase de testes, né? Eu acho que foi a monitora lá de Guaratinguetá, Santa Clara, perguntando sobre o Wi-Fi, né? Como é que faz para ter Wi-Fi no posto. No momento, a gente não tem nenhuma previsão de implantação de novos postos do Wi-Fi, tá? Então, isso ainda está por enquanto isso está em suspenso, tá?
O Anderson de Mirandópolis muitas vezes querem baixar aulas ou vídeos institucionais para usar no trabalho de escola. Não tem problema, se for possível, se os equipamentos permitirem fazer esses downloads, pode fazer, não tem problema nenhum. Depois ele vai ter que salvar isso num pendrive ou num disco virtual, porque esses arquivos nas máquinas, lembra, as máquinas são máquinas as estações são thin clients, tudo fica ali no servidor, no desktop principal, né? Depois que você desliga a estação, esses arquivos eles são apagados justamente para poder liberar espaço no desktop principal, tá? Então esses arquivos somem se ele não salvar isso em algum outro dispositivo. Quem mais? Álvaro, a Cássia de Álvaro de Carvalho, vou ali casar, depois ficará fechado por alguns dias, certamente dia 3 do 1. Parabéns, Cássia, boa sorte aí no casamento. Nesses casos, o ideal é realmente que a prefeitura coloque um monitor substituto para o posto não ficar parado, tá? Assim, até porque o ideal sempre que a gente recomenda nos convênios é que o posto tenha 2 monitores, nem que seja um justamente para servir de suporte para esses casos, sabe? O monitor ficou doente, tirou férias ou resolveu casar e ir em lua de mel, e aí é sempre bom ter esse suporte para o posto não ficar parado, tá? Porque isso vai prejudicar ali na taxa de ocupação depois, tá? Mas parabéns, Cássia, felicidades aí no seu matrimônio. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. O Anderson, só nós ajudamos com música e vídeos, pois a entrada de pendrive não funciona. Então, a entrada de pendrive deveria funcionar, tá? Aí recomendo que você abra o chamado para a gente dar uma verificada. Sempre lembrando que assim, a gente tem que colocar o pendrive, apertar a tecla F9 e depois salvar os arquivos no pendrive, e depois tem um outro comando para salvar, para terminar de salvar esses arquivos dentro do pendrive. Se não fizer isso, realmente não funciona, tá? Talvez seja isso. A gente vai verificar direitinho qual que é a sequência de comandos para abrir e salvar os arquivos no pendrive para passar para você. E aí para você testar para saber se realmente é isso ou se é algum outro problema. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tá. E a moça tá de licença saúde. Entendi, Cássia. Também não se preocupe, eu não vou pedir para você adiar seu casamento por causa disso, tá bom? Pessoal, eu acho que é isso. A gente vai fazer aqui uma avaliação. A nossa capacitação via webconferência está terminando, tá bom? Tem uma avaliação que eu peço que vocês respondam, tá? Sejam bastante sinceros, justamente para a gente saber o que é que precisa ser melhorado, e depois a gente retorna aqui só para a gente fazer um encerramento e se despedir, tá bom? Leda, você pode colocar a avaliação, por favor? Ok, pessoal, aproveitando para encerrar, queria apresentar para vocês boa parte da equipe aqui do Acesso São Paulo, que vocês, na verdade, só conhecem por e-mail, por telefone, né? A mais famosa de todas, como todo mundo aqui deve conhecer, deve ser a Vera, que está bem exatamente aqui atrás de mim, né? Geralmente, quando o posto dá algum problema, o posto fecha, é ela que fica ligando aí para vocês, para saber o que aconteceu, e aí ela tenta achar uma solução o mais rápido possível.
né? A gente tem aí, enquanto isso, a gente também tem a Camila, né? Aqui atrás, que acompanha, também dá suporte muito para vocês. Ela cadastra monitores, ela acompanha os postos que estão em mudança de endereço, ela acompanha muito como é que está a infraestrutura dos postos. A gente tem a Bruna, que está aqui. Gente, a Bruna, ela é que pede os links, tá bom? Então, se os links demoram, eles não são instalados, é por causa da Bruna. Ela que controla o fluxo da instalação dos links. E aí, todos os meninos, os mais famosos de todos, né? Todos vocês já devem ter falado com pelo menos um deles. Se não falaram, com certeza falarão um dia, que são os nossos técnicos que atendem os chamados que vocês abrem. A gente tem o Márcio aqui, todo parecido, a gente tem o Rony, né? E o Maicon, esse grandão aí atrás, tá? São eles que dão todo o suporte para vocês nos chamados. E então lembrem-se deles quando vocês forem abrir um chamado, para não colocar nada do tipo "tô sem sistema", porque são eles que sofrem com esse tipo de descrição de problema, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, foi ótimo conversar com vocês, tomara que a gente consiga fazer isso mais vezes no ano que vem, tá? Obrigado pela participação, pelo empenho de vocês. Obrigado por vocês fazerem parte do Acesso São Paulo. Tomara que 2020 seja um grande ano para a gente, que a gente consiga fazer muitas coisas. E um Feliz Natal para todo mundo, tá? Boas festas. E lembrem-se de, quando vocês forem descrever para a tia de vocês qual é o trabalho de vocês, que o trabalho de vocês é extremamente importante. Tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau.